Existe uma percepção muito comum de que livros antigos, clássicos como a Odisseia, são coisas do passado, que não têm mais nada a contribuir para o presente, que são relíquias culturais importantes historicamente, mas que a gente pode muito bem deixar para os acadêmicos e seguir a vida lendo coisas que falam sobre o mundo de hoje, o mundo de agora. E pode até fazer sentido pensar assim, porque quando você abre um livro escrito há mais de 2000 anos e vê ali deuses, monstros, heróis em aventuras que parecem não ter nada a ver com a gente, fica fácil imaginar que aquilo é apenas um artefato de um mundo completamente diferente. Mas existe uma frase do escritor francês Charles Péguy que inverte completamente essa ideia, quando ele diz que Homero é sempre novo a cada manhã e que o jornal de hoje, apesar de ser o mais recente possível, já nasce velho. E o que ele está sugerindo com essa frase é que a novidade não tem nada a ver com quanto tempo passou desde que algo foi escrito, porque o jornal fala sobre fatos específicos, imediatos, que acabaram de acontecer, e são coisas que importam intensamente por 2 semanas no máximo, e depois ninguém se lembra mais. São fatos, então, que envelhecem muito rápido. Fatos que a gente poderia dizer que são superficiais. Mas livros como a Odisseia falam de algo que nunca fica antigo. Como a gente lida com perdas. A dificuldade de manter a própria identidade quando tudo ao redor quer te desviar. O que significa ser humano? O que significa ter honra? Essas são questões que não envelhecem, porque são perguntas que cada geração se faz novamente, de formas diferentes, mas são sempre as mesmas perguntas. E é por isso que quando você começa a ler a Odisseia com mais atenção, ela não vai te parecer distante e estranha. Ela começa a te parecer urgente, porque você reconhece ali uma organização muito precisa daquilo que você também vive, mesmo que você não seja alguém que enfrenta ciclopes e monstros marinhos, mas porque você também é desviado, você também sofre tentações, você também esquece de coisas importantes que não deveria esquecer. Você também precisa decidir pelo que vale a pena lutar a cada dia. E nesse sentido, esse é um poema que continua absolutamente novo e absolutamente relevante todos os dias, mesmo hoje, mais de 2000 anos depois que ele foi criado. Então, nesse vídeo, eu vou dar uma breve contextualização onde eu vou explicar brevemente, né? Não dá pra gente se estender muito, mas eu vou tentar explicar o universo em que esse poema existe, as regras desse mundo e principalmente os conceitos, alguns conceitos que eu julgo que você precisa conhecer antes de começar a leitura, porque sem eles, muita coisa ali pode parecer arbitrária ou confusa. Talvez você já tenha até lido esse livro sem fazer pesquisa e talvez você sinta que não entendeu algumas coisas ou muitas coisas. Então eu espero que o que a gente vai conversar aqui hoje ajude nisso. Querendo ou não, eu vou acabar dando algum spoiler da história, né? Vou tentar não contar muito cenas que faria muito mais sentido se você não soubesse do que se tratam antes. Mas, querendo ou não, eu vou dizer aqui sobre quem são os personagens, o que eles querem. Então, se você não gosta de absolutamente nenhum tipo de spoiler, talvez seja um vídeo melhor para você assistir depois de ter lido o livro. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é a Odisseia e por que ela existe? A Odisseia é um poema épico, pertencente ali ao gênero épico. E isso significa que essa é uma obra que tem uma forma bem diferente dos romances que a gente está acostumado a ler hoje em dia. A gente já tem um vídeo aqui no canal do Clube de Literatura Clássica, onde eu explico em detalhes sobre o gênero épico. E eu falo ali qual é a lógica por trás desse tipo de texto, quais são os elementos que tornam um texto épico, com qual objetivo os épicos são formados e criados. E eu até comparo lá nesse vídeo a Odisseia com outros grandes épicos da literatura ocidental. Então eu recomendo que você assista a esse vídeo como um complemento desse aqui, porque tem muita informação lá que não vai entrar aqui. Porque quando a gente está falando de uma obra tão rica, tão extensa, importante, grandiosa como a Odisseia, a gente não consegue falar tudo em um vídeo só. Então eu separei algumas informações para hoje, para o vídeo de hoje, que não estão lá, mas lá também tem informações bem importantes para você entender melhor a Odisseia. Bom, esse poema aqui foi fixado por escrito por volta do século 8 a.C., mas os eventos que ele narra pertencem a um tempo mítico muito anterior, a chamada Era dos Heróis, que os gregos situavam vagamente na idade do
do bronze, por volta do século XII a.C. Então, já existe aí uma camada de anacronismo interessante. Esse poema mistura elementos de épocas diferentes, valores de mundos diferentes. E isso faz com que ele funcione tanto como um documento histórico, quanto como uma obra de ficção pura. O público que ouvia essas histórias sabia que eles estavam ouvindo sobre um tempo grandioso que já havia passado. Um tempo em que os mortais ainda conviviam de perto com os deuses. Muitas pessoas eram semideuses, né? Eram descendentes diretos ou indiretos dos deuses. Os heróis eram quase semidivinos. E tem algo muito bonito nisso, porque é como se esse poema fosse uma forma de viagem no tempo, até para o público que viu esse poema sendo vivo pela primeira vez, né? Era uma forma de manter vivo um mundo que já não existia mais. Outra coisa importante: a Odisseia é tecnicamente a segunda parte de um díptico. A primeira parte é a Ilíada, também de Homero, que conta a história da Guerra de Troia. Mas você não precisa ter lido a Ilíada para entender a Odisseia. O que você precisa saber é o seguinte: Odisseu, que os romanos vão chamar de Ulisses, então em algumas edições você pode encontrar com esse nome, ele foi um dos guerreiros gregos que participou da guerra contra Troia, que foi uma guerra entre gregos e troianos que durou 10 anos e que terminou com a destruição da cidade de Troia. A Odisseia não continua diretamente da Ilíada. Ela se passa depois do fim da Guerra de Troia, que inclusive é um evento que a Ilíada nem chega a mostrar. E depois do fim da guerra, os guerreiros que sobreviveram voltam para casa. Mas Odisseu passa mais 10 anos tentando voltar para sua casa, para sua ilha de Ítaca. E é sobre essa jornada de retorno que a Odisseia vai falar. Esse é o assunto. 20 anos fora. A guerra durou 10 e a viagem de volta para casa durou outros 10 anos. E é esse o assunto da Odisseia, essa viagem de volta para casa de Odisseu. Nós vamos falar agora sobre alguns conceitos gregos que são absolutamente essenciais para que você entenda realmente o que está acontecendo naquele poema, porque sem eles, você pode ficar achando que os personagens estão se comportando de forma estranha, ou o que eles estão fazendo não tem muito sentido. Mas, na verdade, eles estão seguindo uma lógica muito precisa, muito específica. Então, na lógica da narrativa faz sentido. A gente tem que lembrar que é um poema de mais de 2.000 anos de idade. Então, obviamente, os valores das pessoas eram diferentes. Os costumes das pessoas eram diferentes. Os pensamentos, as crenças, as vontades, enfim. Tudo isso era bem diferente do que a gente vive hoje. E para conseguir, digamos assim, entrar no mundo de uma narrativa tão antiga, a gente precisa reconstituir de algum jeito, a forma mentes. A gente precisa reconstruir o ambiente mental dessas pessoas. E para ajudar nisso, a gente vai conversar sobre o que esses conceitos eram e como eles funcionavam na prática. Um adendo aqui, eu não falo grego, então eu vou pronunciar do jeito que eu acho que deve ser, mas provavelmente eu estou pronunciando o nome dos conceitos de forma diferente do que realmente seria a forma correta em grego, tá? Primeiramente, eu quero te lembrar que se você nunca leu mitos ou epopeias, talvez você estranhe a presença de um recurso que a gente chama de maquinaria ou máquina divina, que é a atuação direta de um plano sobrenatural dentro da narrativa, que interfere de forma concreta nos acontecimentos. No caso da Odisseia, que é um poema grego, isso aparece através do panteão de deuses gregos, que vivem ali no Olimpo, mas eles estão constantemente observando, comentando e intervindo na vida dos mortais, seja para ajudar, para atrapalhar, para punir ou até para proteger os mortais, os personagens. E isso não funciona como funcionaria em uma história contemporânea de fantasia, em que o sobrenatural aparece como algo extraordinário ou algo separado do mundo comum. Aqui nesse poema ele faz parte da própria estrutura da realidade. Então os deuses não estão de fora da história, eles são agentes ativos dentro da história. E muitas vezes aquilo que acontece com os personagens não pode ser entendido completamente se a gente ignorar essa dimensão, porque as decisões humanas e as vontades divinas estão o tempo todo entrelaçadas. E isso faz sentido dentro da cosmologia grega, porque os deuses homéricos não são entidades neutras ou imparciais, tá? Muito pelo contrário, eles são personalidades com preferências, com rancores, com afetos muito concretos. Então, muitos dos guerreiros que participaram da Guerra de Troia eram, na verdade, reis e nobres, que tinham algum tipo de ligação direta com o divino, com essas divindades. Seja por linhagem, porque eles eram filhos de deuses ou netos de deuses, então semideuses, ou
seja até por eles simplesmente serem favoritos de uma divindade específica. Por exemplo, o Odisseu, ele tem a proteção constante da deusa Atena, porque ela admira nele exatamente aquilo que ela representa, né? A inteligência estratégica, ela é a deusa da astúcia, do domínio da palavra, e ela encontra isso no Odisseu, então ela gosta muito dele, tem ele como favorito. E, ao mesmo tempo, Odisseu tem também a inimizade do deus Poseidon, ou Poseidon, dependendo da edição você vai encontrar com esses dois nomes, que é o rei soberano dos mares, né, que é irmão de Zeus. Então, o nosso herói da Odisseia tem um deus que está sempre a favor dele, lutando por ele, e ele também tem um deus que está sempre contra ele. E o Poseidon, ele é o responsável por essa impossibilidade da volta de Odisseu para sua casa. Porque se o Poseidon não desgostasse do Odisseu, talvez ele teria ido para casa muito mais rápido, né? Não teria levado 10 longos anos para voltar para casa. Eu quis falar mais detalhadamente sobre a maquinaria porque é algo que pode gerar estranhamento. Então, quando você lê, por exemplo, que a deusa Atena desceu do Olimpo para ajudar Telêmaco, ou que Zeus reuniu os deuses para decidir o destino de Odisseu, essa é a forma que o poema usa para mostrar pra gente que as ações humanas têm consequências que ultrapassam o plano humano, o plano imediato, e que existe uma ordem maior na qual as escolhas dos personagens estão inseridas. A gente tem, como leitor moderno, essa tendência também de comparar a presença divina nos épicos gregos com a presença divina na tradição bíblica, que é mais familiar pra gente, né? Mas essa comparação, ela pode até ser útil em certo ponto, mas ela precisa ser feita com muito cuidado, porque a gente está, na verdade, lidando com concepções muito diferentes. O Deus da Bíblia é apresentado como onisciente e onipresente, ou seja, nada do que está acontecendo na Terra escapa ao seu conhecimento. Não existe um lugar onde ele não esteja, não existe algo que ele não saiba, que ele não conheça, é um segredo. Mas os deuses gregos não possuem essas características. Eles ocupam espaços específicos, eles se deslocam, eles se ausentam. Então, eles nem sempre estão atentos a tudo o que está acontecendo. Eles não sabem o que se passa na mente das pessoas, eles não sabem tudo o que está acontecendo em todas as partes do mundo. Isso aparece bem claramente logo no início do poema da Odisseia, quando Poseidon, ele está lá na Etiópia, recebendo oferendas desse povo que é muito devoto a ele. E a Atena aproveita esse momento da ausência do Poseidon lá do Olimpo para se dirigir a Zeus, que é o pai dela, e argumentar que já está na hora de permitir o retorno de Odisseu para casa, porque ela quer ajudar o Odisseu, né? E ela provavelmente escolheu esse momento exatamente porque ela sabe que se Poseidon não estivesse distraído e distante, ele argumentaria contra esse plano. Ele não quer que Odisseu volte para casa. E é muito interessante também como a Atena usa uma linguagem até meio manipulativa para falar com o próprio pai, quando ela pergunta a Zeus se é certo sentir tanta cólera em relação ao Odisseu, se os deuses do Olimpo não se comovem com o destino dele, que era uma pessoa que fazia tantas oblações, tantas oferendas a eles e era tão devoto. Ela começa ali a tentar defendê-lo, né, intervir por ele. E isso funciona, porque logo Zeus decide que realmente está na hora de Odisseu retornar a Ítaca e ele permite que Atena crie um plano para ajudar o herói. Perceber essa diferença ajuda que a gente, como leitor, ajuste a nossa expectativa na leitura, porque a máquina divina na Odisseia é um conjunto de intervenções situadas que vão interagir com as escolhas humanas e vão tornar a narrativa mais complexa, justamente porque está colocando lado a lado a ação dos homens e a influência dos deuses. Outro conceito muito presente neste poema é o oikos. Oikos é a palavra grega para casa, mas ela significa muito mais do que apenas a estrutura física, o lugar onde você mora, tá? O oikos é a unidade fundamental da vida social grega. É a família, é o patrimônio, a linhagem, a propriedade e, numa forma geral, a ordem doméstica. Preservar o oikos, proteger o oikos, é a motivação central de quase todos os personagens desse poema. Odisseu quer voltar para Ítaca porque é lá que está o seu oikos. Penélope, a esposa de Odisseu, resiste aos pretendentes porque eles estão destruindo o oikos do seu marido. Telêmaco, que é o filho de Odisseu, passa o poema inteiro tentando afirmar
a sua autoridade dentro daquele lar, dentro daquele castelo, daquele palácio, porque o Oikos está em colapso na ausência do seu pai. E quando você entende isso, você entende que o poema não trata só de um cara querendo voltar para sua casa. Esse poema fala também sobre a luta de uma família inteira para manter a sua identidade, o seu lugar no mundo e a sua existência como uma unidade social coesa. E aqui entra também um outro conceito que está tão no centro da Odisseia que o poema inteiro pode ser considerado ou lido como uma variação dele, que é o nostos. Nostos é a palavra grega para retorno, regresso, mas assim como oikos é uma palavra que carrega um significado muito mais amplo do que uma tradução direta conseguiria captar. E é por isso que eu tô chamando aqui de conceito, né? Ou até um tropo literário também. E nostos não é simplesmente uma viagem de volta para casa no sentido geográfico, estou viajando. Ele é um processo muito mais complexo, porque o herói que parte não é o mesmo herói que retorna. E a casa para a qual ele volta também mudou. Então, o retorno exige uma espécie de reconciliação entre o que foi e o que é agora, entre a identidade que o herói tinha antes de partir e aquela identidade que ele construiu ao longo da jornada. Então, é basicamente esse movimento de reintegrar-se a um mundo que continuou existindo na sua ausência e continuou se desenvolvendo e mudando. E isso é importante porque no universo da Odisseia, voltar não é garantido. Muitos heróis da Guerra de Troia não conseguem completar o seu nostos. Alguns morrem na guerra, outros morrem no caminho, outros conseguem retornar, mas quando eles voltam, eles encontram a ruína dentro da própria casa, como é o caso do Agamenon, que é assassinado ao chegar. Então, o que está em jogo na jornada de Odisseu é a possibilidade de um retorno bem-sucedido, o que implica atravessar uma série de forças que constantemente ameaçam interromper este processo. Principalmente porque a viagem dele acontece no mar, que é o território do deus que é o seu inimigo. Então, quando você entende isso, você começa a perceber que cada episódio da viagem, cada encontro de Odisseu com diferentes monstros ou personagens é uma forma específica de impedir o nostos dele de acontecer, de se concluir bem. E é isso que dá unidade ao poema, porque tudo que está acontecendo ali está de alguma forma tentando impedir essa possibilidade de voltar e de ainda ser capaz de ocupar o próprio lugar. A gente pode ainda fazer um outro vídeo falando sobre cada um desses episódios, que são os obstáculos para a concretização do nostos de Odisseu, explorando cada um deles, né, as suas camadas simbólicas, o que cada um representa realmente. E comenta aí se você quiser que a gente prepare este vídeo, porque eu acho que seria muito interessante a gente se debruçar sobre cada um desses episódios do poema. Outro conceito sobre o qual eu tenho que falar é a quizenia, que é a hospitalidade sagrada. No mundo da Odisseia, no mundo grego antigo, aliás, eles tratavam a hospitalidade de um jeito muito específico. Receber na sua casa uma visita, um hóspede, que podia ser inclusive um desconhecido, era algo que ia além de um gesto gentil, de uma boa educação. Era uma obrigação religiosa, sancionada diretamente por Zeus, que tinha o epíteto de Zeus Quizênios, o protetor dos hóspedes. Então a prática da quizenia funcionava assim. Quando um viajante chegava na sua porta, na sua casa, você o recebia sem fazer perguntas. Oferecia banho, comida e um presente antes mesmo de saber o nome dele ou de onde ele vinha. E só depois que esse hóspede já estava alimentado e descansado é que você podia perguntar para ele quem ele era, o que ele estava fazendo ali. E isso acontecia porque, basicamente, viajar no mundo antigo era algo super arriscado e perigoso. O estrangeiro era literalmente alguém sem direitos fora do seu território. Então a quizenia era o que protegia esse viajante. Ela era como o contrato social que mantinha o mundo civilizado funcionando. E é exatamente por isso que os pretendentes de Penélope são os vilões da história. Não é simplesmente porque eles estão cortejando a mulher de outro homem, o que já seria bem ruim, né? Mas eles estão, na verdade, também cometendo uma violação gravíssima da quizenia. Eles chegaram ali como hóspedes no palácio de Odisseu, de quem naturalmente se espera uma certa atitude, um certo comportamento. Mas eles começam todos a comer toda a comida, beber toda a bebida, a dançar, a festejar. Então, em vez de bons e nobres hóspedes,
que se esperaria, né? Eles se transformam em parasitas que vão consumindo a riqueza do oikos de Odisseu. Eles estão ali desrespeitando a autoridade de Telêmaco, ignorando completamente essa reciprocidade que a hospitalidade exigia nesse mundo. Eles perverteram o papel do hóspede. E isso também fica bem claro desde o começo, quando a deusa Atena, que está disfarçada, visita o palácio de Odisseu para executar ali a primeira parte do seu plano, onde mora o Telêmaco, né, o filho dele. E ela tá vendo ali todos aqueles pretendentes sendo péssimos hóspedes. E ela pergunta a ele: qual é esta festa? Que gente! Até onde te importa isso tudo? É casamento ou banquete? Pois não me parece de Scott. São, ao meu ver, por demais arrogantes na festa que fazem em tua casa. Qualquer indivíduo dotado de siso se indignaria ao se ver testemunha de tanta imprudência. Então ela está ali realmente indignada, dizendo que aquela situação é um absurdo. Ela está admoestando Telêmaco por deixar essa gente em sua casa fazendo essa baderna toda. E ela está também, ao mesmo tempo, dando a ele um pouquinho de autoridade, dizendo: ó, você tem condições, você tem o dever também de expulsar essa gente daqui. Você não precisa agir só como um filho que está chorando pela ausência do seu pai. Você pode dizer a eles para ir embora. E isso, esse tipo de comportamento vindo de hóspedes para o público grego, que era acostumado com a quizenia, era um crime de proporções cósmicas, porque significava que eles estavam desafiando a ordem estabelecida por Zeus. Então, a vingança de Odisseu contra esses pretendentes, que acontece lá no final do poema, é uma restauração da ordem sagrada do mundo. O próximo conceito é a metis, que é a astúcia, a inteligência estratégica, a sabedoria prática. E esse conceito é talvez o mais importante para a gente entender quem Odisseu é como herói, especialmente se a gente for compará-lo ao heroísmo na Ilíada, porque na Ilíada o herói modelo é Aquiles. E Aquiles é um herói da força bruta, da bi, como os gregos chamavam. Ele é o mais rápido, o mais forte, o mais invulnerável em combate, mais difícil de derrotar. Mas a excelência de Aquiles é uma excelência física. E Odisseu é o oposto disso. Ele não é o mais forte, ele não é o mais bonito, o mais rápido. O epíteto dele é polímetes, que significa de muitas astúcias, ou de 1000 estratagemas. Odisseu vence não porque ele é o mais poderoso, o mais forte, e sim porque ele é o mais inteligente, ou o que sabe usar melhor a palavra, o disfarce, a mentira quando necessário, as fraquezas dos outros. E nesse sentido, Odisseu é um herói trickster, que segue o arquétipo do trapaceiro. Nós temos um vídeo aqui no canal onde eu explico exatamente esse tipo de personagem e eu exemplifico o arquétipo do trickster com vários exemplos na literatura clássica e também no cinema. E lá nesse vídeo eu menciono também por que Odisseu se encaixa nesse grupo. Então também é um ótimo complemento para você que quer entender melhor sobre esse personagem e esse poema. E esse personagem, o Odisseu, é um personagem que divide opiniões até dentro da própria tradição grega, tá? Tem filósofos e tragediógrafos que tratam o Odisseu com desconfiança, digamos assim, justamente por causa dessa habilidade dele com o engano, porque em uma cultura que valorizava tanto a honra e a glória, um herói que vence porque ele sabe mentir poderia parecer moralmente suspeito. Não exatamente um bom exemplo, talvez, mas há uma defesa muito interessante de Odisseu, que aparece no diálogo Hippias Menor de Platão, onde Sócrates fala exatamente dessa questão. Platão coloca Sócrates ali como um personagem que está argumentando nesse texto que Odisseu é, na verdade, superior a Aquiles, porque ele é capaz de mentir com consciência e com escolha, enquanto Aquiles vence pela força, porque aparentemente ele não teria outra ferramenta disponível. Ele vence por algo que é físico apenas, né? Não depende de seu caráter ou da sua inteligência. Essa é uma provocação filosófica, claro. Platão não está necessariamente endossando a conclusão, mas ali nesse diálogo nós temos uma exposição exatamente do que a Odisseia está dizendo o tempo todo, que a inteligência que sabe quando e
como agir é uma excelência mais completa do que a coragem física. Essa mudança de foco no tipo de heroísmo é uma mudança profunda nos valores do poema. Tem gente até que diz que talvez Ilíada e Odisseia não teriam sido escritas pela mesma pessoa, de tão diferentes que os heróis são e se portam durante a jornada inteira. E entender essa mudança é fundamental para que a gente não fique se perguntando por que Odisseu mente tanto, por que ele se disfarça, por que ele age com tanto cuidado e cautela em vez de simplesmente atacar o inimigo. Nesse personagem, enganar, omitir e trapacear não são falhas morais dentro da lógica da narrativa. Não fazem dele uma pessoa má. A inteligência do improviso, a astúcia, que é o tipo de inteligência do trickster, não aparece como uma trapaça no sentido degradado dessa palavra, e sim como uma forma sofisticada de lidar com um mundo instável, imprevisível, onde sobreviver depende, em certa medida, da capacidade de se ajustar continuamente ao que está acontecendo ao redor. E isso contribui também para algo que eu acho importante mencionar, que é o fato do Odisseu ser um herói muito mais próximo, muito mais relatable do que o Aquiles, que é um personagem com quem o leitor moderno consegue se identificar de uma forma muito mais natural. Aquiles é filho da ninfa marinha imortal Tétis, com o rei mortal Peleu, o que coloca Aquiles em uma categoria que está meio caminho entre o humano e o divino. Ele é um semideus, com uma força que pertence a outro plano de existência. É uma força que os outros mortais não possuem. E Odisseu, por outro lado, é um mortal comum. Ele é rei de Ítaca, que era uma ilha pequena e periférica, em um contexto em que os outros guerreiros dessa mesma guerra eram reis de territórios muito mais vastos e poderosos, como, por exemplo, Agamenon, que era o rei de Micenas, ou Menelau, que era o rei de Esparta. Odisseu também não é descendente direto dos deuses. Ele não tem dons sobre-humanos, como Aquiles tem. Ele não tem nada que o coloque acima da condição mortal comum. O que ele tem é inteligência, persistência e a capacidade de continuar em frente quando tudo está dando errado. E é exatamente isso que faz com que Odisseu seja um espelho para o leitor, porque as ferramentas que Odisseu utiliza são ferramentas humanas, acessíveis, reconhecíveis. E a jornada dele é, no fundo, uma jornada que qualquer pessoa que já se sentiu pequena diante de circunstâncias maiores do que ela consegue entender. Então a gente consegue se identificar nesse personagem muito mais do que a gente conseguiria com o Aquiles. Sem conhecer esses conceitos sobre os quais a gente conversou aqui, muita coisa na Odisseia realmente pode parecer exagerada, incoerente ou até moralmente questionável. Mas quando você entende a lógica interna desse mundo e desses personagens, você começa a perceber que existe uma estrutura muito precisa orientando as escolhas, os conflitos e até mesmo os erros dos personagens. E isso muda completamente a forma como você lê o poema. Então, para realmente ler esse poema, não basta que a gente consiga acompanhar o que acontece. As epopeias gregas são complexas, porque elas exigem que a gente aprenda a enxergar como aquele mundo funciona, a tentar até sentir o que aquelas personagens sentiriam, porque é isso que permite que a gente vá além da superfície da narrativa e comece a perceber as camadas que estão organizando tudo aquilo. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa. Já deixe o seu comentário se você quiser que a gente analise simbolicamente cada episódio da Odisseia também. Eu te desejo uma boa leitura e até o próximo vídeo.